garçonete, é demitida após ajudar Cristiano Ronaldo, mas no dia seguinte sua vida vira de ponta cabeça. Ela estava acostumada com a rotina difícil de ser garçonete. O restaurante onde trabalhava não era o mais luxuoso da cidade, mas sempre fazia o seu melhor para servir aos clientes com um sorriso no rosto. Simone, uma mulher negra de 28 anos, moradora de um bairro simples, sempre foi reconhecida pelo seu esforço. Sua vida era marcada pela luta diária, trabalhando longas horas, sem muitas perspectivas de mudança. Mas tudo estava prestes a mudar em um dia que parecia ser como qualquer outro. Naquele dia, o restaurante estava mais movimentado do que nunca. As mesas estavam lotadas, os pedidos não paravam de chegar e a tensão no ar era palpável. No meio de toda a correria, Simone ouviu uma voz familiar, mas que parecia impossível de ouvir naquele local. "Garçonete, por favor!" Ela virou-se e, para sua surpresa, ali estava ele. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, sentado em uma das mesas mais próximas. Simone ficou paralisada por um momento, seu coração disparando. Não era comum ver celebridades em um restaurante tão simples como o seu, e ela sabia que essa era uma oportunidade única de impressionar. Com um sorriso nervoso, ela se aproximou e perguntou se ele precisava de algo. Cristiano a olhou nos olhos e disse com um sorriso genuíno: "Você poderia me ajudar a cortar o meu prato? A mão não está colaborando hoje." Ele estava visivelmente cansado e Simone notou que ele parecia ter tido um dia bem difícil. Embora estivesse surpreso, ela imediatamente entendeu o que ele queria e, sem hesitar, fez o que ele pediu. Enquanto ela cortava o prato de comida de Cristiano, ele começou a conversar com ela como se fosse uma pessoa qualquer. "Você trabalha muito, não é? Eu admiro a sua dedicação." Simone ficou surpresa com a gentileza dele. Não só era raro um famoso falar de maneira tão simples e humana, mas ele também parecia genuinamente interessado na sua vida. Conversaram um pouco sobre a rotina dela, sobre como era difícil conciliar o trabalho com os estudos e o cuidado com a família. Ele a escutava atentamente, com um olhar empático. Por um momento, Simone sentiu-se como se fosse vista, não apenas como uma garçonete, mas como alguém com valor. Aquela troca, embora breve, a fez sentir-se especial. O que ela não sabia, no entanto, é que essa interação simples teria grandes consequências. Quando Cristiano terminou de comer, ele se levantou e deixou uma gorjeta generosa para Simone. Não era algo comum em um lugar como aquele. Além disso, ele fez questão de dizer a ela: "Você tem um grande coração, e a vida sempre recompensa quem tem um coração puro como o seu." Simone ficou sem palavras, mas como se o destino quisesse mostrar que há um preço a pagar por todos os gestos, no dia seguinte, ao chegar para o seu turno no restaurante, ela foi chamada pelo gerente. A surpresa que ela recebeu foi mais do que um choque. Ela foi demitida. Sem mais explicações, sem qualquer motivo plausível, o gerente simplesmente disse que ela não estava mais sendo necessária no quadro de funcionários. Simone ficou em estado de choque. Tentou protestar, explicar o que havia acontecido, mas suas palavras foram ignoradas. O que parecia ser uma oportunidade, uma chance de melhorar de vida, se transformou em uma dura realidade. Ela não conseguia entender. O que tinha feito de errado? Como um simples gesto de bondade poderia custar seu emprego? Desesperada, ela saiu do restaurante sem rumo, o peso do mundo sobre os ombros. A angústia tomava conta de seu peito e as lágrimas surgiram sem aviso. Mas o que Simone não sabia era que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O maior susto de sua vida estava prestes a chegar, e nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Simone caminhava pela rua, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. A demissão injusta ainda ecoava em sua mente, e ela não conseguia entender como algo tão simples como ajudar uma pessoa poderia ter resultado em sua perda de emprego. O que ela não sabia era que, enquanto ela se sentia derrotada, algo muito maior estava se desenrolando, prestes a transformar sua vida de maneira irreversível. Ao passar por um dos principais pontos da cidade, Simone foi surpreendida por uma enorme movimentação. Um grupo de pessoas estava reunido, formando uma pequena multidão. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sua curiosidade a levou até lá. Aproximando-se cautelosamente, ela ouviu uma voz familiar.
Não podia ser, olhou com mais atenção e, para sua surpresa, viu Cristiano Ronaldo no meio da confusão, cercado por seguranças e admiradores. Simone se aproximou ainda mais, sem saber exatamente o que esperar, mas o que aconteceu a seguir deixou seu coração quase parar. Ele a viu. Sim, Cristiano Ronaldo a viu. Ele a olhou diretamente nos olhos, e o que ele fez em seguida a deixou sem palavras. Aproximando-se dela, ele pediu aos seguranças que o deixassem falar com Simone. A multidão se afastou, e em meio a tudo aquilo, eles ficaram sozinhos, sem o barulho das vozes ou da pressa. Simone, eu sei o que aconteceu. Eu vi o que fizeram com você, e isso não pode ficar assim. Você ajudou a mim, e agora eu vou te ajudar. As palavras de Cristiano, embora simples, carregavam um peso imenso. Simone não sabia o que dizer, o choque era tão grande que ela mal conseguia processar aquilo. Como ele sabia seu nome? Como ele sabia sobre a demissão? Cristiano explicou que, ao sair do restaurante no dia anterior, ele tinha ficado pensando na situação dela. Algo em seu coração lhe dizia que Simone merecia mais do que um emprego mal pago e um reconhecimento mínimo. Ele sabia que ela tinha algo mais a oferecer ao mundo. Ele a convidou para acompanhá-lo até um lugar mais reservado, onde poderiam conversar melhor. Quando chegaram ao local, Cristiano revelou algo ainda mais surpreendente. Ele estava ali não só para oferecer palavras de consolo, mas uma verdadeira oportunidade. Ele estava em busca de uma nova assistente pessoal para ajudá-lo a organizar seus compromissos e acompanhar sua rotina fora de campo, e ele acreditava que Simone tinha a determinação e o caráter necessários para o trabalho. Eu vi em você algo especial, e eu quero te dar a chance de recomeçar, de ter uma vida melhor. Eu quero que você trabalhe comigo, mas isso, claro, se você aceitar. A oferta era irresistível. Mas, ao mesmo tempo, Simone sentia uma mistura de incredulidade e medo. Seria isso real? Era apenas uma tentativa dele de se redimir? Ou realmente estava diante de uma chance única? Simone, ainda em choque, teve dificuldade em acreditar no que estava ouvindo. Mas, ao olhar nos olhos de Cristiano, ela viu sinceridade. Ele estava ali genuinamente interessado em ajudá-la. E, naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu aceito, disse ela, com a voz embargada, mas com uma confiança que ela não sabia que tinha dentro de si. O que ela não sabia, no entanto, é que essa oportunidade, embora parecesse um sonho, traria desafios ainda maiores. O que parecia ser a solução para todos os seus problemas logo se transformaria em uma situação difícil e cheia de surpresas. Nos dias que se seguiram, Simone não podia acreditar que a oferta de Cristiano Ronaldo havia se tornado realidade. Ela agora era parte de sua equipe e o início dessa nova fase parecia promissor. Mas, logo, ela percebeu que o mundo da fama e das celebridades não era exatamente como imaginava. Embora estivesse empolgada com a oportunidade, a pressão era imensa e os desafios que surgiram logo começaram a pesar sobre ela. Logo que começou a trabalhar com Cristiano, Simone foi apresentada à rotina frenética dele. O jogador estava constantemente viajando para jogos, entrevistas, patrocínios e outros compromissos. Seu trabalho como assistente pessoal exigia que estivesse disponível a qualquer hora do dia ou da noite, e os dias de Simone passaram a ser longas maratonas de ligações, compromissos e organização de sua agenda. Embora o salário fosse muito superior ao que ela ganhava no restaurante, a exaustão física e emocional era imensa. Para piorar, ela não se sentia à vontade com os outros membros da equipe de Cristiano. Muitos eram pessoas com grande poder e influência, e Simone sentia que não se encaixava nesse mundo. As atitudes de alguns de seus colegas de trabalho a faziam se sentir insignificante. Eles a viam como uma novata, e muitas vezes ela sentia que sua presença era ignorada, como se ela fosse apenas uma garçonete que havia sido promovida para um trabalho que não estava à altura. Mas, no fundo, Simone sabia que essa era a sua chance de provar seu valor. Ela continuou trabalhando incansavelmente, sempre fazendo o possível para manter tudo em ordem, mesmo quando suas próprias necessidades e sentimentos eram negligenciados. Ela estava em um turbilhão emocional. Ao mesmo tempo em que estava realizando um sonho, o preço disso parecia ser alto demais.
Uma noite, após um evento de gala, Simone foi convocada para uma reunião de última hora. Quando chegou ao local, encontrou Cristiano e sua equipe de segurança, olhando para ela com uma expressão séria. O que parecia ser mais uma simples tarefa de trabalho, logo se transformou em uma grande pressão sobre os ombros de Simone. Simone, começou Cristiano com uma expressão mais grave do que ela já havia visto. Preciso que você esteja aqui amanhã, pronto para um evento muito importante. Este será um momento decisivo para a nossa imagem, e você precisa se preparar para o que está por vir. Ele parecia sério e as palavras dele a deixaram ainda mais nervosa. Ela já estava se sentindo sobrecarregada com o ritmo do trabalho e essa nova responsabilidade parecia ser a gota d'água. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto Simone tentava processar tudo o que estava acontecendo, seu telefone tocou. Era uma ligação inesperada e quando atendeu, o que ouviu a fez quase desmaiar. O restaurante onde ela havia trabalhado, onde tudo começou, tinha sofrido um incêndio. Parte do prédio estava destruída e as coisas pareciam ter ficado bem feias. O gerente, que havia sido responsável por sua demissão, havia ficado ferido. O choque foi enorme. Sua mente não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Como as coisas poderiam ficar tão fora de controle? Ela tinha conseguido uma chance única, mas agora estava diante de uma nova crise. Ela sabia que o evento que Cristiano a havia chamado para organizar era crucial. Mas, ao mesmo tempo, sentia que sua vida pessoal estava desmoronando. O restaurante queimado, a perda do emprego e a pressão sobre ela estavam consumindo suas forças. Cristiano percebeu que algo estava errado e a puxou para um canto mais tranquilo, longe das atenções. Ele a olhou com compreensão. Simone, sei que tudo isso está sendo muito para você. Eu entendo o que você está passando. Quero que saiba que estou aqui para te ajudar. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. As palavras dele foram reconfortantes, mas a verdade é que Simone sentia que estava mais sozinha do que nunca. Ela precisava encontrar uma forma de equilibrar sua vida pessoal e profissional, mas não sabia como fazer isso sem se perder no meio de tudo. Ela sentiu que estava à beira do colapso. E naquele momento, soube que o maior desafio de sua vida não seria apenas trabalhar para um ídolo, mas também encontrar forças para superar as dificuldades que a vida estava impondo. Mas apesar de todo o peso sobre seus ombros, Simone tinha uma coisa que ninguém poderia tirar dela, a sua força interior. Algo dentro dela dizia que ela ainda tinha muito a conquistar. Simone estava completamente exausta. A rotina de trabalho com Cristiano Ronaldo era cada vez mais intensa, e ela sentia que a pressão estava consumindo suas forças. Mas, no meio de todo esse caos, algo inesperado aconteceu. O maior susto de sua vida, algo que ela jamais imaginaria, estava prestes a mudar tudo. Era uma manhã fria de quinta-feira quando Simone recebeu uma ligação que a fez tremer. Ela estava organizando um evento importante para Cristiano, e todos estavam contando com ela para que as coisas saíssem perfeitamente. Mas a voz na linha era de uma pessoa que ela não esperava ouvir novamente. Era o gerente do restaurante onde ela havia trabalhado antes. Simone, você precisa voltar aqui agora. Algo aconteceu. Você precisa ver isso pessoalmente. A voz dele estava apressada, quase desesperada. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas a sensação de urgência foi o suficiente para fazer seu coração bater mais rápido. Ela desligou o telefone e, mesmo com o caos do evento à sua frente, decidiu ir até o restaurante. Cristiano tentou impedi-la, dizendo que ela não deveria se preocupar com isso naquele momento, mas Simone sentia que precisava ir. Algo lhe dizia que não era apenas um problema simples. Quando chegou ao local, o que encontrou a deixou sem palavras. O restaurante, que havia sido parcialmente destruído pelo incêndio, estava agora em processo de reconstrução, mas o mais chocante de tudo era o que estava em um canto da sala. No meio da sujeira e das ruínas, Simone viu uma caixa velha e empoeirada. Ela se aproximou cautelosamente, o medo crescendo a cada passo. O gerente, que a acompanhava, a olhou com uma expressão séria. Você precisa ver o que está aqui. Isso pode mudar tudo. Simone abriu a caixa lentamente, e o que encontrou lá dentro parecia um pedaço do passado, algo que ela nunca imaginaria que teria alguma conexão com sua vida. Dentro da caixa havia uma série de papéis, fotografias antigas e objetos pessoais. Mas, o mais estranho de tudo,
Era uma carta amarelada e rasgada com o nome de Simone escrito à mão. Como isso era possível? Quem poderia ter deixado uma carta dirigida a ela no meio daquele caos? Ela leu a carta com as mãos trêmulas. O que estava escrito ali era algo tão inesperado que ela mal conseguia acreditar. A carta dizia que Simone, antes de trabalhar no restaurante, havia sido envolvida em um evento muito maior e muito mais complexo do que ela jamais imaginara. Algo relacionado ao incêndio e ao próprio Cristiano Ronaldo. Como se tudo o que ela tinha vivido até ali fosse parte de um plano muito maior, que ela não sabia nem que existia. A carta falava sobre segredos antigos, conexões familiares e uma dívida de honra que remontava ao passado. Ela ficou tão atordoada que quase não conseguia respirar. O que isso significava? Como o Cristiano estava envolvido nisso? E por que ela estava sendo chamada para enfrentar algo tão grandioso e perigoso? Simone, agora mais confusa do que nunca, sentiu uma mistura de medo e curiosidade. O que ela estava prestes a descobrir mudaria para sempre a sua visão sobre o mundo em que estava mergulhada. Tudo ao seu redor parecia se encaixar em um quebra-cabeça maior, e ela não sabia se estava pronta para saber a verdade. Mas algo dentro dela dizia que ela não tinha escolha. Ela teria que enfrentar os desafios que estavam por vir. E, como se o destino estivesse conspirando contra ela, quando Simone saiu do restaurante, uma figura conhecida a observava de longe. Cristiano, que havia aparecido ali para garantir que ela estivesse bem, parecia mais tenso do que nunca. Quando seus olhos se encontraram, ela viu algo nos olhos dele que a fez parar no lugar. Ele sabia de algo que ela ainda não sabia. Simone, disse ele com um tom grave, o que você descobriu hoje vai te mudar para sempre. Mas não se preocupe, você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. As palavras dele, embora reconfortantes, a deixaram com um nó na garganta. O que ela estava prestes a enfrentar não seria fácil, e ela sabia que os próximos dias seriam os mais desafiadores de sua vida. Simone sentia que tudo o que ela havia passado até ali estava apenas começando. Ela estava prestes a descobrir segredos que a levariam a um destino inesperado. Um destino que ela jamais imaginaria para si mesma. O maior susto de sua vida estava apenas começando, e ela não sabia se estava pronta para o que estava por vir.